Obrigada, João. Primeiro, agradecer a Arquimedes, João, Baju, pelo convite para mais esse grande evento, né, que já virou uma tradição no Brasil, que é o Arquimedes on the World. E hoje eu vou estar aqui para falar o papel da engenharia clínica na era dos dados e da inteligência artificial. Onde é que é para... Ah, já foi, né? Então, vou me apresentar bem rapidinho. Meu sotaque é de Recife, então eu sou de Recife, moro em Brasília há 12 anos, sou sofredora e torcedora do esporte que foi rebaixado esse ano, mas ainda acho que 87 é nosso. Sou formada em engenharia biomédica, tenho várias especializações, trabalhei quase 20 anos com engenharia clínica, hoje eu trabalho como engenheira da ONU, também faço consultoria para o Ministério da Saúde, faço perícia judicial, dou aula e de vez em quando eu durmo também, quando é possível. Então, né, chegando aqui na era dos dados, eu acho que todo mundo tem a noção que a gente hoje está na era dos dados, né? Não à toa que acaba que uma das primeiras coisas que a gente faz quando acorda é pegar o celular e já deixar o rastro das nossas preferências no Instagram, né? A gente observa o quanto de caloria que a gente consome. Isso eu fiz essa semana de forma bem regulada, porque eu estava vindo para Minas Gerais, eu queria comer bacon e torresmo e com tranquilidade, a distância até o trabalho, o tempo que a gente leva, às vezes, numa atividade. Então, isso tudo acaba gerando dado. O nosso CPF é um dado, o que a gente compra é um dado, a nossa declaração na Receita Federal é um dado, então isso tudo são dados, né? E quando a gente fala na saúde, não é diferente. Então, assim, acaba que tem alguns dados que a gente já está bem familiarizado, né? A gente falou bastante hoje sobre calibração, então, todos aqueles padrões são dados, os dados dos equipamentos, né? Quando fala em temperatura, tem vários tipos de temperatura de medicamento, temperatura do paciente, sala de exames, né? Tempo, né? Tem o tempo de ciclo financeiro, que alguns já que não estão tão familiarizados com esse tipo de parâmetro. Então, realmente, são diversos dados. E eu não sei se vocês sabem, né, mas acaba que 1/3 de todo o dado gerado no mundo são dados da saúde. Então, essa aqui é a projeção para esse ano, acabou que ficou um pouco clarinho. Então, assim, 181 gigabytes, assim, então é um volume que eu mesma não tenho capacidade de pensar o que é esse volume de dados, mas assim, é realmente um volume de dados muito grande. Mas aí de onde é que vem todo esse volume de dados, né? Então, a gente não tem só os dados dos equipamentos quando a gente fala em sistema de saúde. Então, a gente tem aqui, eu sei que mais tarde vai ter uma palestra de interoperabilidade. Eu trouxe aqui essa figura que é do Dr. Renato Sabatini. Eu não ousei modificar porque eu acho que é uma figura muito didática, né? E eu não gostaria de plagiá-lo. Então, a gente tem a questão dos dados em HL7, a gente tem os dados DICOM, que a gente está mais familiarizado quando a gente fala em equipamento, mas existe também os dados do paciente, que são os dados demográficos, existem os dados de faturamento, que normalmente tem ali no padrão TIS, e a gente precisa de padrões porque os dados não são estáticos, eles não estão ali parados. Eles estão caminhando de um sistema para o outro e esses dados permitem ter uma tomada de decisão, fazer um planejamento, ter uma noção de qual é as doenças que têm a maior prevalência, fazer planejamento de investimentos, por exemplo, em programas de saúde, em novos equipamentos. Então, realmente, é um volume de dados de diversos tipos. E é importante também a gente ter em mente que quando a gente fala em dados, a gente está tratando de dados sensíveis, né? Então, os dados da saúde são dados sensíveis e, por isso, precisam ser bastante protegidos para não ter vazamentos. E aí, tudo bem, falei bastante de dados, né? Mas aí, o que tem a ver dados com inteligência artificial, né? Por que eu comecei falando sobre dados? Mas acaba que os dados são os insumos da inteligência artificial. Então, você não consegue desenvolver um algoritmo, você não consegue desenvolver um sistema se você não tiver uma base de dados muito grande, se você tiver uma base de dados equilibrada, se você tiver uma base de dados com os dados limpos, então você não pode ter dados inadequados, você não tem que ter cuidado com duplicidade de dados incompletos, né? Então,
assim como a nossa alimentação precisa ser equilibrada e limpa, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa ter essa mesma preocupação. E acaba que quanto maior a variabilidade dos seus dados, mais bem treinado vai ser o seu sistema. E aí, quando a gente fala em aplicações de IA na saúde, a gente tem diversas, né, desde a admissão do paciente até a alta, né? Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos, né? Exemplos não exaustivos. Então, primeiro, né, eu acho que um dos mais manjados, e talvez a maioria que já teve acesso a isso, são os famosos chatbots, né, que são robôs de conversação, e a gente tem aí bastante para poder fazer agendamento de exames, consultas diversas. Na época da pandemia, o Einstein também fez uma espécie de chatbot para poder fazer uma triagem a partir dos sintomas dos pacientes, também usava uma IA embarcada, por quê? Para poder evitar uma superlotação do hospital, né? Então, ele dava uma filtrada em relação a esse paciente para saber se, de fato, ele tinha uma inclinação a ter Covid ou não, e ele deveria ou não se encaminhar até o pronto-socorro. Trazendo aqui o exemplo, que é um exemplo bem conhecido lá do John Hopkins Hospital, né, que eles desenvolveram um algoritmo para poder identificar de forma mais breve a deterioração do paciente e se ele poderia estar entrando em sepse, né, que é a famosa infecção generalizada. Eu não sei se dá para ver aqui, mas esses são os números da sepse nos Estados Unidos. Então, acaba que 1 a cada 3 pacientes nos Estados Unidos que acaba desenvolvendo sepse, ele evolui para a chamada alta eterna, ele acaba morrendo, né? Então, realmente, foi algo que chamou bastante a atenção do hospital e levou eles a desenvolver essa ferramenta. Diagnóstico por imagem, a gente tem diversas aplicações, né? Desde a IA para poder reduzir o tempo de exame, IA no pós-processamento para ajudar na localização de doenças. A gente já tem até IA para ajudar no posicionamento do paciente de tomografia, para poder tanto ter o corte correto, para ele não ter, por exemplo, uma hiperdosagem, e também, porque, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, se você fizer uma radiografia de tórax e pegar o pescoço, o médico, né, se ele tiver bom senso, ele ou vai ter que laudar o pescoço também, ou vai encaminhar por colega. Por quê? Porque se tiver um achado nessa tomografia, como é que vai ficar? E aí, se for um serviço particular, você vai ter que pagar para 2 médicos ou pagar para 2 laudos, sendo que a requisição só tinha uma. Então, acaba que é uma outra motivação aí para o lado financeiro em relação ao posicionamento correto e à delimitação da área de exame. Por fim, também tem a questão, né, tem um outro software, que é um software já para predição. Então, é um software que conseguia predizer readmissões em até 30 dias. E é bem interessante porque isso acaba criando um planejamento em relação à ocupação dos leitos, quantos desses pacientes vão ser pacientes de readmissão. E aí, quando a gente fala, né, em benefícios e desafios, né, a gente tem os 2 lados da balança, né, começando aqui pela parte boa. Então, a gente tem a questão de menos dose, né, como eu já mencionei ali no exemplo. A gente tem tratamento de alta qualidade, porque acaba que a IA traz mais precisão. A gente aumenta a produtividade, então a gente tem aí uma série de ferramentas que ajudam a fazer exames mais rápido com isso. Você consegue diminuir demanda reprimida, né, uma melhor experiência do paciente. Então, um exame de ressonância que você faria em 15 minutos, você consegue fazer em 3, né? A gente sabe que o exame de ressonância é um exame que é claustrofóbico. E aí eu até trouxe aqui a questão do desfecho clínico, trazendo aqui, né, a doutora Ana Helena, que até apareceu aí na revista Times como uma das 100 maiores influências na inteligência artificial, que ela desenvolveu uma ferramenta que consegue identificar erros de prescrição. Então, aí, nossa produção nacional, nosso grande orgulho. Mas aí a gente também tem um outro lado, né? E esse outro lado não é para causar uma desmotivação, mas é a gente pensar como reduzir esses desafios para poder utilizar a ferramenta da melhor maneira possível. Então, acho que todo mundo já ouviu falar do viés algorítmico. Então, a gente já tem vários casos aí na literatura de IA que consegue, que tem um desempenho melhor no gênero masculino do que no feminino.
tem melhor na população branca do que na população negra. Então, esses são pontos que a gente precisa observar em relação à existência de viés. Um outro ponto importante é a questão da responsabilidade legal. Então, uma vez que eu incorporo a inteligência artificial, de quem que é a responsabilidade? É do médico isolado que está ali utilizando? É da enfermagem? Ou é do conjunto? Então, assim, na minha visão, a responsabilidade é de todo mundo. Todo mundo tem um pouco de responsabilidade técnica em relação à ferramenta. Claro que o representante técnico oficial do hospital é um médico, mas acaba que todo mundo aqui tem a sua corresponsabilidade. Tem a questão da proteção de dados, então a gente está lidando com dados sensíveis, existe uma série de sistemas em que os dados vão para uma nuvem e voltam, então, será que existe algum risco de vazamento de dados? Tem aqui a questão da desigualdade, então, como eu falei, eu também trabalho nas Nações Unidas, e essa casinha aí, na realidade, é um serviço de saúde. Né? Então, aqui a gente não tem nem o básico. Então, quando que a inteligência artificial vai chegar num lugar como esse, que não tem nem energia elétrica, né? Então, são pontos que a gente tem que pensar. Outra questão, né, a falta de conhecimento dos profissionais envolvidos. Então, a gente que é da engenharia clínica tem muito conhecimento com tecnologia, mas, às vezes, o usuário, a enfermagem, que vai ser o usuário do equipamento, não conhece. Então, como que a gente vai passar o conhecimento para esses profissionais? E aí, aqui eu trouxe uma questão da falta de explicabilidade, né? Então, eu não sei se vocês sabem como que funciona uma rede neural. Então, por exemplo, aqui é o modelo de IA para classificar animais. Então, aqui eu tenho gato, sapo, eu coloquei várias imagens. Aí, aqui eu falei, isso aqui é um gato, isso aqui é um sapo, isso aqui é um cachorro. Então, percebam só, isso aqui é a primeira camada da inteligência artificial. A gente ainda consegue ver por que ela está ativando a camada, por que ela está reconhecendo que isso aqui é um gato, porque tem uma forma, tem um contorno. Beleza, primeira camada da minha IA. Essa aqui já é a segunda camada da minha rede de Deep Learning. Em algumas imagens eu ainda consigo perceber que ele está reconhecendo ali um padrão de um gato, e isso aqui é a minha IA que está ativando as camadas para poder dizer que o gato é um gato. Agora, vê quando eu chego na camada mais profunda. Se eu só mostrasse isso aqui para vocês, vocês iam saber que isso aqui é um gato? A gente não, mas aí é assim. Então, acaba que quando a gente trata de uma inteligência artificial com múltiplas camadas de conhecimento, de aprendizagem, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Né? Então, aqui, nesse caso, a gente tem várias camadas, no final, meu sistema vai dizer que é um gato. Mas aí, se ali fosse um tumor, se ali fosse um nódulo, se ali fosse um câncer, e se eu discordasse do laudo da minha IA, como é que eu ia fazer para explicar de onde foi que ele tirou o resultado? Então, né, para concluir, acaba que, além do risco, todos os riscos que eu já trouxe aqui, os riscos de inteligência artificial vêm aparecendo há muitos anos no ECRI, né, que é um instituto sem fins lucrativos que trata de tecnologias da saúde. Então, viés de dados, falta de transparência, né, que eu até mostrei ali no exemplo do gatinho, baixa interoperabilidade, né, validação insuficiente de campo. Então, né, para concluir, a gente tem que ter em mente que quando a gente fala em riscos de inteligência artificial, tem os riscos que a gente já conhece, que são muito evidentes, mas à medida que o sistema vai se utilizando, você pode ter riscos que você desconhece que possam vir a aparecer, então não são riscos que a gente está acostumado a lidar. E sempre vai envolver pessoas, organizações e ambiente, então as pessoas são impactadas, as organizações são impactadas e os ecossistemas também. Aqui eu vou correr que meu tempo já acabou. E, por fim, o papel do engenheiro clínico, né? Então, o engenheiro clínico ele tem que começar a se aprofundar no software as a medical device, então sair um pouco da parte de hardware, né? E começar a pensar mais em software, aumentar a integração com a TI, corpo clínico e fornecedores. E trazendo também desses pontos aqui, um dos pontos principais é trazer isso para a tecnovigilância. Então, uma vez que você tem a inteligência artificial incorporada, está tendo mudança do desempenho do algoritmo ao longo do tempo, a sua assistência está conseguindo utilizar adequadamente, eu estou tendo eventos em virtude da implementação desse sistema.
Então, é isso, uma apresentação curtinha, só para trazer uma geral em relação à área dos dados e da inteligência artificial. Esses são meus contatos, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar lá pelo LinkedIn, que eu espero ajudar vocês. Muito obrigada.